Nesta segunda parte, nós vamos apresentar como surgiu o grupo As Mulheres com Intimidade com Cristo, porque com certeza é a dúvida ou a curiosidade de quase todas que estão aqui. Porque durante a semana passada, quando se anunciou, com a data já bem com a data com certeza que o devocional presencial seria no dia 3 de maio, eu recebi muitas mensagens, principalmente da irmã, não está aqui, mas pronto, esqueci também o nome da irmã, a dizer que o nome é muito forte. E por ser muito forte, ela não encontrou nenhum grupo de mulheres com este nome. E é raro. E ela queria saber como é que surgiu. Porque já encontrou grupos estruturados e tal, já mulheres já com capacidade de palavras, falar da palavra de Deus sem receio. Mulheres que oraram sem receios. Então ela queria saber, porque ela está no processo da renúncia. E com certeza isso ajudará mesmo bastante ela. Então, vamos lá no desenvolvimento, saber a história do grupo As Mulheres com Intimidade com Cristo, porque as mulheres aqui presentes, tanto faz as antigas como as novas, não sabem como é que surgiu, só receberam o convite da Madásia, que eu a falar já aqui no microfone. Mulheres com Intimidade com Cristo surge no princípio da minha renúncia. Acho que é essa Catiana que conhece um bocadinho da minha história no médio. Quando eu estava prestes a defender, eu fiquei gravemente doente e nem contava que eu defenderia. Então, aí a minha esperança em Deus já estava a morrer lentamente, porque era um tempo em que eu me dediquei, acho que não tinha controle, me dediquei muito nos estudos, porque eu recebia muita pressão em casa. Eu quero boa nota, você vai passar. Doutora, eu quero boa nota, vai passar aqui, Madásia, estás a estudar. Para aquela toda pressão, não sei o que aconteceu. Eu acabei por me focar simplesmente nos estudos e esquecer Deus. Esqueci mesmo quem realmente era Deus. Menti, a cabeça da minha, eu não vou para a igreja, mas não, era para ficar a estudar, devido à pressão que eu recebia, tanto faz em casa, a minha tutora, os meus colegas, porque quem começou a ficar doente foram as minhas colegas e tiveram que fazer a divisão do tema do trabalho novamente, porque algumas já estavam a desistir e tal. Então, começou aí a minha renúncia. Eu fui defender, graças a Deus, não bem, mas defendi. Só que no processo, eu tive algumas avarias mesmo bem, e não dá para falar mais aqui sobre os pecados cometidos, porque eu já revelei ao meu Senhor. E tudo quanto nós confessamos ao Senhor, não devemos tirar e espalhar à humanidade. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem igual. E também a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu estava cansada, eu estava oprimida, eu decidi fazer o quê? Entregar todos os meus problemas a Ele. Mas enquanto eu entregava os meus problemas, eu olhava para trás e dizia, se eu estou assim, é claro que existem também mulheres do jeito que eu estou. Então, se eu estou a praticar a renúncia, que tal puxar também quem precisa? Mas eu vi que não adianta eu puxar as outras mulheres sem antes renunciar todos aqueles pecados cometidos, porque eu cometia, pedia desculpa, voltava a cometer. Então, bem-aventurado é aquele que confessa os seus pecados e esquece eles. Então, se eu me arrependi, volto a fazer, é porque eu não aceitei a renúncia nenhuma. Depois daquele todo o processo, eu vi que estava assim mudar alguma coisa. Estava a mudar alguma coisa. Quando eu fui em um dos acampamentos, eu me lembro muito bem, eu era líder blogueirinha, foi assim que me chamavam, né? Os meus meninos no cantinho, líder blogueirinha. Fazia dancinhas enquanto líder dos desbravadores. Fazia dancinhas e tal. Fui num acampamento, a minha amiga Isabel, não me deixa mentir, também estava no grupo, mas infelizmente saiu pela falta de tempo. Que estava a pregar é o pastor Wilson, e estava a falar sobre as redes sociais, a posição de um líder ou de uma líder nas redes sociais.
que era a coisa que eu estava a viver e estava a lutar para deixar, mas não conseguia devido aos números de seguidores no TikTok. O pastor Wilson falava totalmente sobre tudo que eu fazia. Eu olhei para aquela pregação e me desviava. Não sei o que estava a acontecer. Se era o diabo a lutar com Deus, se era o espírito a lutar comigo, não sabia. Enquanto o pastor falava sobre o que realmente eu fazia, eu me distraía. Quando falava de uma outra coisa, eu ficava atenta. A Isabel puxou meu telefone e disse, olha, fica atenta. Eu fiquei atenta, ele começou a falar. Eu só sei que as lágrimas estavam a sair e já não paravam. Saí daí, fui para a tenda, orei. Quando eu cheguei em casa, tive um grande trabalho de apagar todos os vídeos. Apaguei todos os vídeos. Eu tinha, acredito que eram 8.000 seguidores. Baixaram até 1.000. Acho que hoje só tem 2.000. Para quem tinha 8.000, para baixar 2.000, é claro que o mundo vai te aplaudir quando você está perdido. E quando você querer levantar e renunciar o mundo, é mesmo esse mundo que vai duvidar da tua renúncia. Por esta razão, quando estamos no processo da renúncia, não podemos dar ouvido a quem está a criticar. Essa só está se fazendo de madre, essa depois vai cair novamente. Quando a gente se apega a esse tipo de comentário, infelizmente, a própria renúncia em si não vai viver em nós. Quando olhamos para aquela mulher que tem tudo da moda e você está a renunciar à moda e segues mais ela como fonte de inspiração, infelizmente a tua renúncia nunca vai ser completa. Por esta razão, quando estamos a renunciar ao mundo, a nossa fonte, o nosso guia deve ser a Bíblia e Senhor Jesus Cristo. Depois daí, eu entrei para o meu quarto, orei. No dia seguinte, do nada, não sei o que aconteceu. Na minha cabeça eu estava intimidade com Cristo, intimidade com Cristo, intimidade com Cristo. Eu disse, não, vou criar um grupo. Criei um grupo, conversei com a Janete, conversei com a Catiana, a Yolanda. E eu acredito que éramos só nós e a Olivia e a Estrela. Depois daí, apareceram mais mulheres. Eu ainda não estava totalmente preparada espiritual para dirigir aquele grupo. Mas com força das outras mulheres que lá estavam, nós conseguimos. Foi desse jeito, unicamente desse jeito, que as mulheres com intimidades com Cristo acabou por nascer e surgir. Foi desse jeito. É espírito a trabalhar, não foi emoção nenhuma. Não foi porque as outras mulheres estão a criar os grupos, não. Foi mesmo o Espírito Santo a trabalhar. Então, a renúncia é sobre isso. A renúncia é sobre isso. Que o Senhor possa nos abençoar. Esta é a apresentação do nosso grupo. Agora podemos já ficar confiável, porque o grupo não veio por mera vontade. É o Senhor que colocou as mãos. E que as nossas mãos devem também estar seguidas assim, neste grupo. Que uma ou outra deve puxar para o grupo não morrer. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Mas antes de terminar, eu gostaria de ler os Salmos. Ou não, dar oportunidade na irmã, acho que a irmã Inês, para ler os Salmos 1 e falar sobre as bem-aventuranças. Aqui já tem. Sim, Salmos 1, no versículo 1, diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui no livro dos Salmos, nós aprendemos, ou consoante a leitura, nós aprendemos que quando se renuncia o mundo, nós não devemos sentar nas rondas do quê? Então, se nós aceitamos o mundo, aceitamos Cristo, por que ainda temos a tendência de sentar onde não há Cristo? Esse deve ser o nosso pensamento. Quando aceitamos Jesus Cristo, automaticamente o centro das nossas atividades, o centro das nossas falas deve ser Cristo. Por isso é que no devocional passado eu disse, a nossa boca
deve ser a boca que solta palavras que curam e não palavras que ferem, palavras que edificam e não palavras que dificultam. Então, se a gente é mulheres com intimidades com Cristo, temos o poder de dizer: eu sou do grupo Mulheres com Intimidades com Cristo. Também devemos mostrar isso na prática. As nossas práticas devem mostrar Cristo. Devem mostrar que a gente tem intimidade com Cristo. Por esta razão, a renúncia está aqui. Nós ainda estamos no processo da renúncia, então não fiquem com medo, vamos errar sim. Vamos vacilar sim. Porque a renúncia é diária. A renúncia não acontece num estalar de dedo. Ela é diária. Vamos renunciar hoje, vamos renunciar amanhã. Todos os dias da nossa vida devemos renunciar ao mundo, porque o mundo vive conosco. Nós ainda não fomos na cidade em que Ele preparou. Então vamos carregar esse salmo nas nossas vidas. Agora abro já espaço para as manas poderem comentar. Quem vai ser a primeira a comentar?